Qual o problema da nossa vida como seres humanos? É que a gente não consegue ver o final da nossa história. E como a gente ainda não assistiu o final do nosso filme, a gente não se comporta hoje como deveríamos. A gente não toma as decisões que deveríamos tomar hoje para que esse final aconteça. Porque você não consegue ver o final do filme, você só vê o que já passou, você só vê o início, você não consegue imaginar que vai terminar bem. Porque você só viu a parte triste, ainda não chegou a parte da virada, ainda não chegou a parte de que Deus te coloca por cima, ainda não chegou a parte de que as coisas começam a dar certo, você só se baseia no que já passou. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos bons filmes de Hollywood, eles, ao contrário do que talvez você imagine, eles não começam a ser escritos do início para o fim. Os grandes roteiristas, eles primeiro definem o final, o que eles querem, qual o impacto que eles querem criar, para depois ir encaixando os personagens, a história, as sequências, para até aquele final que já está desenhado. Eu aprendi isso com um roteirista de Hollywood. Ou seja, quando o final já está muito claro, fica mais fácil de você tomar as decisões da construção da história. Fica mais fácil você entender que personagem você representa, o que o outro representa, e que não dá para você copiar o outro, que cada um vai ter o seu brilho, o seu papel nesse filme. Então, grandes filmes, os que deram certo, os campeões de bilheteria, primeiro, cada um sabia bem o seu papel. E segundo, o final já estava escrito. Qual o problema da nossa vida como seres humanos? É que a gente não consegue ver o final da nossa história. E como a gente ainda não assistiu o final do nosso filme, a gente não se comporta hoje como deveríamos. A gente não toma as decisões que deveríamos tomar hoje para que esse final aconteça. Porque o único que viu essa história, o nome dele é Deus. O único que viu o nosso final se chama Deus. Só Deus sabe como vai terminar. Por isso que nessa vida, viver sem a orientação e iluminação divina é uma loucura. Porque você sempre vai estar perdido se não pede conselhos para o único que sabe o que vai acontecer. Se você não conversa com o roteirista do teu filme, você não tem a mínima ideia de como isso vai acabar. E uma das coisas que mais afeta o ser humano, para quem não sabe, tanto quanto a ansiedade e a depressão, que na nossa década está terrível, mas uma das coisas que mais afeta o ser humano, e as pessoas não falam muito, é a confusão mental. É você não saber nem quem é, nem para onde está indo, nem por que acontece o que acontece, e você não aceita teu passado, você não consegue pensar no futuro, e quando pensa é de uma forma ansiosa, generalizada, que te paralisa. Então essa confusão mental faz com que você não entenda o seu papel no filme da vida. Então a gente vai para um instinto primitivo, que é a comparação. Se você pega o livro de Gênesis, em todos os capítulos, desde o capítulo 1, vai mostrar vários instintos humanos, como comparação, inveja, cobiça, lá no Éden. O homem criado por Deus, perfeito, já começou a cometer um monte de erro, por instintos primitivos, querendo que não podia tocar, terceirizando a culpa, não fui eu não, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, essas coisas já estão em nós, e quando a gente não tem senso de direção, porque a gente não sabe o final, a gente age por instinto, e aí começam os problemas da nossa vida. Aí começam as decisões que arrasam a nossa chance de vencer um dia. Eu sempre converso com meus filhos, tenho 4, que as decisões que eles estão tomando na adolescência, principalmente os 2 estão na adolescência, vão impactar os próximos anos. O adolescente não tem muita noção disso, até estar com 30 e perceber que o que ele decidiu com 18, seja um filho fora do casamento, seja um casamento precipitado, ou a escolha da universidade ou da faculdade errada, ou uma amizade que o levou por um caminho que os pais sempre falaram para não entrar,
ou qualquer outro tipo de decisão que você pode tomar entre os seus 18 e 25 anos, que pode mudar toda a sua vida, sim ou não? Claro. Mas por que o adolescente, o jovem, ele faz isso porque ele quer se destruir? Não. É porque ele não tem uma iluminação para conseguir imaginar o final e saber que aquela decisão que ele está tomando está atrapalhando o final que está escrito por Deus para ele. A Bíblia diz em Salmo 139 que todos os dias da nossa vida já estão escritos por Deus. Você pode se encaixar nisso ou não. Se encaixar, você vai terminar muito bem. Vai ter dificuldade? Claro. No mundo tereis aflições, vai ter luta, muita. Pega a vida do apóstolo Paulo, você vai entender um pouquinho o que é a vida do ser humano. Mesmo aqueles que servem a Deus de todo o coração, como Paulo. A vida nunca vai ser fácil, só que vamos terminar bem. E eu quero fazer essa declaração sobre a sua vida, que você vai se encaixar nos planos do Senhor e você terminará bem. Você e a sua casa vão terminar bem. Então, com a confusão mental, que é um dos males que o ser humano não percebe, vem a confusão de identidade, quem eu sou. Então, por exemplo, eu trabalho com educação, tenho instituto educacional, a gente é um instituto de educação continuada, isso me deu certa relevância no meu mercado, em algumas coisas que eu faço. Só que eu não sou, a minha identidade não é um empresário. Isso é o que eu faço. Porque você vai ter que fazer alguma coisa na vida para se sustentar, para poder prosperar e ajudar não só você e sua família, mas também aos outros. O próprio apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para que tenham o que comer e ajude aquele que precisa. Ou seja, tem uma função bíblica para você prosperar. Você se sustentar, ajudar os outros e tal. Então você tem que fazer alguma coisa. Mas o que você faz não necessariamente é o que você é. Então entender quem você é muito difícil. E eu compreendo isso. Por quê? Primeiro porque nós temos um passado. Quem aqui passou por um trauma bem forte na infância? Levanta a mão. Um abuso, uma rejeição, um abandono. Você cresceu num ambiente de violência extrema. Palavras muito duras foram lançadas contra você. Às vezes, teus próprios pais, por ignorância ou por algum tipo de desequilíbrio, falavam coisas muito pesadas para você. Levanta a mão novamente quem teve um problema sério na infância. 60% do público. Então você tem um passado. E não estou falando nem dos seus pecados, dos nossos. Todos nós somos pecadores. Estou falando só do que fizeram contra você. Não estou nem falando do que você fez contra Deus ainda. Se você para pensar só nos nossos erros, nas nossas feridas, nos nossos problemas do passado, já fica difícil de entender quem a gente é hoje. Por quê? Nós sabemos de coisas que ninguém sabe sobre a gente. Eu sei coisas de mim que você nunca vai saber. Espero que não. Que Deus me proteja. Então, porque eu sei coisas de mim que você nunca vai saber, eu me limito muitas coisas. Você me olha e fala assim, pô, Thiago, era para estar voando em tal coisa, mas eu tenho minhas limitações. Primeiro porque eu sei exatamente quem eu sou, eu tenho um passado, eu tenho feridas, eu tenho coisas que me limitam emocionalmente, eu tenho mentalidade por um lado avançada, por um lado eu acho que por aqui eu não consigo, e aí você me vê só pela internet e fala, não, com certeza você consegue qualquer coisa, é porque de fora é fácil. Mas quem tem uma vida, um passado, quem tem feridas, quem tem traumas, quem tem lembranças dolorosas, quem ainda está lutando contra um pecado, contra uma situação difícil, não consegue se enxergar como verdadeiramente é. E eu vou te provar biblicamente hoje que na verdade nem é possível você enxergar-se a si mesmo. Nem é possível, biblicamente não é possível. Eu vou te provar. Então, se eu pudesse colocar um tema na palavra de hoje, seria quem você pensa que é. Quem você pensa que é? Porque essa pergunta tem duplo sentido. Primeiro porque tem gente que se acha, no sentido de, eu sou bom, eu posso, eu consigo, eu sou o cara, eu não sei o que e tal. E se morrer, para juntar 3 pessoas para no enterro vai ser difícil. Ele só se achava, mas não era nada, nem jeito para no enterro tem. Que tem gente que é o contrário, olha como é que é dúbio. Tem vezes que é o contrário.
Você tem um propósito muito grande, a tua missão é enorme, você não consegue se ver fazendo isso. Você não consegue acreditar que é possível. Porque você não consegue ver o final do filme, você só vê o que já passou, você só vê o início, você não consegue imaginar que vai terminar bem. Porque você só viu a parte triste, ainda não chegou a parte da virada, ainda não chegou a parte de que Deus te coloca por cima, ainda não chegou a parte de que as coisas começam a dar certo, você só se baseia no que já passou. Mas eu quero ler contigo, em Juízes capítulo 6, uma famosa história. Abre comigo, por favor, em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Uma famosa história, a história de Gideão. Lembrando que você me assiste aos domingos, para quem está presencialmente, para quem está pela internet nos acompanhando, e segunda-feira tem Café com Destino. Amanhã, 6h57 da manhã, eu estou ao vivo, como todas as segundas-feiras, no Café com Destino, e amanhã a gente começa uma série especial. Então, para quem está nos assistindo pela internet, de segunda a sexta, em nosso canal do YouTube, Café com Destino. A Bíblia diz assim, em Juízes 6:11: Então veio um anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Lagar é onde faz vinho, né? Lagar é onde prensa as uvas. Ele estava malhando trigo no lagar, no lugar errado. Mas a Bíblia diz por quê? Para pôr a salvo dos midianitas. Os midianitas eram um povo que nessa época estava oprimindo Israel, e eles entravam na colheita, ou seja, você ficava o ano todo trabalhando, o ano todo plantando, quando chegava a sua hora de receber, os midianitas entravam e roubavam. Imagina você trabalhar um ano inteiro, pensa aí no teu salário, e no dia de receber te roubam. Israel estava sendo oprimido nesse nível, é muito difícil, porque não é só a vergonha, não é só o sentimento de perda, é a falta de você não saber o que vai comer. Roubaram tudo de mim. Israel estava debaixo dessa injustiça, dessa opressão. Versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Algumas versões, poderoso guerreiro. A primeira coisa que o anjo do Senhor falou para Gideão é: o Senhor é contigo. Ponto número 1. Eu não sei como você está se sentindo, Gideão, mas deixa eu te dar uma notícia: Deus está com você. Eu não sei quem você acha que é, mas Deus está com você. Eu não sei o que passou lá atrás, mas Deus está com você. Eu sei que você está com medo, malhando trigo no lagar para ninguém perceber que tem comida aí, porque senão vão roubar, mas Deus está com você. A primeira notícia é: não importa o que você está passando, quem você acha que é, o que você está sentindo, Deus está contigo. A segunda notícia, que provavelmente foi uma surpresa para ele, até pela reação que ele vai ter e você vai ver, é que o anjo fala: poderoso guerreiro, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Engraçado que isso aqui é típico do ser humano, né? A gente quer sempre perguntar por quê para Deus, em vez de perguntar para quê. Mas por que nos sobreveio sobre isso? Ele podia ter perguntado: para que essas coisas aconteceram? É para manifestar a tua glória? É para que eu seja usado para resolver e me torne um dos mais poderosos guerreiros da história de Israel, que é o que vai acontecer com ele? Para que isso aconteceu? Mas a gente quer sempre perguntar o porquê, a gente quer questionar a Deus. E Gideão não é diferente de nós, ser humano. Ele perguntou para Deus: por que isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que
eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Aqui é a prova de que o ser humano tem extrema dificuldade de enxergar quem ele é de verdade. Aqui é a prova de que você não é capaz de ver a si mesmo, a não ser que Deus te mostre e te revele quem você é. Porque Gideão, até aí não tinha nem aparecido na história, não tem nenhum relato dele ser um grande guerreiro, não tem nada que nos prove de que ele era um homem muito capaz, ao contrário, ele estava só malhando trigo. Mas quando Deus vai falar com ele, Deus fala duas coisas: estou contigo e sei quem é você. Estou contigo e você é um poderoso guerreiro. Eu? Porque Deus, como já viu o final da história, Ele sabe que o teu passado forjou você, preparou você para enfrentar coisas que você acha que jamais venceria, mas Deus já viu o futuro, já viu que você não só venceu, que você também terminou por cima, terminou bem. Então Ele revela a identidade de Gideão. Você não é um homem de campo. Você pode estar trabalhando com isso hoje. Você não é um malhador de trigo. Você pode estar fazendo isso para pagar as contas, tudo bem. Mas você é um poderoso guerreiro. Essa é a tua identidade. Você vai ser lembrado na história, não é pelo que você fez para pagar nas contas, é pelo que Deus mandou você fazer. É pela tua missão que Ele confiou. E Gideão dá essa desculpa, dizendo: mas é que eu sou o mais pobre de Manassés, que era a tribo dele, né? Israel tinha 12 tribos. Ele está falando assim: eu sou o mais pobre da minha tribo, e na casa do meu pai eu sou o menor. Como é que o senhor está falando que eu sou um poderoso guerreiro? A história não bate. Deus ama confiar grandes coisas em pessoas que parecem pequenas. Maria era uma desconhecida, uma adolescente em Nazaré, que era uma cidadezinha com 500 famílias. Estava nem no mapa de Israel direito. E Deus escolhe Maria, pequenininha, para abrigar o maior projeto de Deus, que foi o envio do seu filho Jesus. Deus ama confiar grandes coisas em pessoas que parecem pequenas, porque assim a glória dele se manifesta e todo mundo percebe que não foi você. Tanto que na continuação da história, quando Gideão junta o exército, Deus falou: não, tem muita gente contigo. Ele falou: mas quanto mais gente, mais chance de ganhar. Ele falou assim: mas aí o povo de Israel vai dizer que ganhou na força do braço, pode reduzir o exército. E Deus, por 2 vezes, deu uma dinâmica para o povo de Israel fazer, e com aquela dinâmica ele reduzindo o número de pessoas. Viu? Quem beber água assim tira, quem lamber tira, quem fez isso aqui tira, quem tiver com medo já pode ir embora. Reduziu o exército de milhares para 300 pessoas. Quem ganha? Israel. Porque quando Deus revela a tua identidade, o final já está escrito. já aconteceu. Quando Deus usa alguém e uma profecia vem sobre a tua vida, na tua cabeça é uma expectativa, na cabeça de Deus já foi, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, já foi. É a gente que não tem ainda essa noção de final e não consegue caminhar em cima do que Deus falou. Então não dá para saber quem você é de verdade até que Deus te revele. Vou te dar mais uma prova bíblica. Abre comigo em Mateus 16. Mateus 16, versículo 13 em diante. Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, presta atenção na pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas dizem quem eu sou? Jesus está perguntando para os discípulos. E eles responderam: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas.
Aí Jesus faz outra pergunta. Tudo bem, mas vocês, continuou ele, quem vocês dizem, quem vocês acham que eu sou? Já entendi o que o povo acha. Agora eu quero saber o que vocês que convivem comigo de perto acham. Porque o que as pessoas te acompanham de longe acham uma coisa, quem vive perto de você acha outra. Mas também tem uma terceira visão aqui sobre você. Não é nem quem está de longe, não é nem quem está de perto, é quem está dentro. O Espírito Santo. O Espírito Santo sabe exatamente quem é você. Ele está dentro. Ele estava lá na tua infância, ele estava no pior dia da tua vida, ele estava em todas as noites de choro, ele estava no teu desespero, ele estava no dia que você pecou e achou que Deus não fosse te perdoar mais, ele estava em todos os momentos, e não só estava, ele também estará todos os dias da sua vida. E quando Jesus pergunta assim, tudo bem, mas quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora presta atenção nesse versículo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Presta atenção, não só para você entender quem é você, para você entender quem é a pessoa que está do seu lado, que você mais convive, você precisa de revelação. Sabe qual a chance de eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje? De estar vivendo o que eu estou vivendo hoje se eu não tivesse casado com Janine? Nenhuma. Nenhuma chance. Ela passou coisas comigo que ninguém passaria, ninguém suportaria. Teria me largado, me deixado. De quebra a outros problemas. De não saber o que ia comer no outro dia, até problemas até piores. Então, não tinha chance nenhuma de eu estar de pé hoje. Não tinha chance nenhuma de eu fazer o que eu faço hoje se eu não tivesse casado com ela. Isso eu posso afirmar da minha vida, pelo menos. Agora, como é que eu sabia quem ela era, se quando eu comecei a namorar com ela, ela tinha 15 anos e ela casou com 18? A gente era muito jovenzinho quando a gente casou. Você acha que quem tem 18 anos sabe o que está fazendo? Sim ou não? Claro que não. Como é que a gente acertou? Sorte? Eu vou contar da minha vida, não sei a sua. A minha foi revelação. Eu lembro de um dia, a gente estava namorando no portão, a mãe dela deixava de namorar das 9 às 10h30 no portão. E aí, a gente deu um beijo para se despedir, e eu ia andando da casa dela para a minha casa. Para quem é do Rio de Janeiro, ela morava ali no metrô de Irajá, eu ia andando para Vicente de Carvalho, para o meu bairrozinho que ficava ali, chamado Vila Cosmos, subúrbio do Rio de Janeiro, em frente ao Morro do Juramento. E eu lembro que eu fui andando, tiroteio comendo solto no morro, eu estava apaixonado, né? nem sentia, passando as balas, eu falei, o amor é lindo. Só que é verdade, não é brincadeira não. Esse é o pior. E eu lembro de ter feito essa oração. Pai, eu tive o privilégio de crescer num ambiente onde meus pais me ensinaram a orar e pedir sinais divinos. Então eu falei, pai, eu queria muito casar com essa menina, mas eu não entendo do futuro, você entende. Se é para eu casar com ela, me dá esses sinais aqui. E Deus me deu todos os sinais que eu pedi. Então eu tive certeza, tanto que quando aqueles sinais aconteceram, uma semana depois, eu já liguei para ela e marquei a data do casamento. E eu lembro que ela ficou assustada, ela falou assim, mãe, a gente é muito jovem ainda. Eu falei, eu já tenho certeza. Então tem coisas que você não sabe, não é só sobre você, sobre o outro, se não tiver uma revelação. Pedro só sabia quem era Jesus, não é porque ele ficou 3 anos e meio convivendo com Jesus. A Bíblia diz que o Pai revelou para ele. Gideão soube que não era só um malhador de trigo, mas era um poderoso guerreiro, porque Deus falou isso para ele.
Enquanto você está prestando atenção no que o hater da internet está falando de você, o que teu primo invejoso está falando de você, o que as pessoas do trabalho falam de você, para escutar o que Deus está falando de você, é porque é isso que vai acontecer de verdade. O que os outros da internet falam não vai influenciar no meu futuro, o que meus parentes de longe acham de mim também não vai mudar. Agora, o que Deus falar já aconteceu, é Ele quem eu tenho que escutar. E você entrando em depressão porque os outros estão falando mal de você, que deixa eu falar. O importante mesmo é o que Deus falou sobre você. É o que Deus disse que você vai ser, ou quem você é. É isso que muda toda a história, é isso que muda todo o jogo. E eu vim nos últimos anos descobrindo que eu sou um mensageiro de boas notícias. Então, apesar de eu ter um trabalho com a educação, de certa forma trabalhar como influência na internet, eu faço várias coisas, mas eu sou um mensageiro. Ou seja, eu estou aqui voluntariamente, eu prego todos os domingos voluntariamente. Todo domingo, há 11 anos, no meu canal de YouTube sobe uma pregação, não ganho nada com isso, eu estou aqui voluntariamente. Por que eu faço isso? Porque eu sou isso. Eu sou um mensageiro. Então, mas presta atenção, eu não descobri isso fazendo conta matemática. Bom, eu falo bem, eu conheço a Bíblia, então eu sou um pregador. Não. Foi uma revelação. Deus falou comigo. Em sonho, usando profetas, na palavra, com conselheiros, falando assim, você nasceu para isso. Meu pai profetizava isso quando eu era criança. Você vai ser do altar. Você, não importa o que você faça, eu te abençoo você fazer qualquer coisa, mas nunca sai do altar. Sair do altar é parar de pregar. Então eu estou aqui, com 45 anos de idade, cheio de responsabilidade, cheio de coisa na vida para fazer, entregando uma mensagem, porque eu sou isso. Mas eu não descobri isso na terapia. Eu descobri isso em revelação. A pergunta dessa noite é: quanto tempo você conversa com Deus por dia para descobrir quem você é de verdade? Que tipo de experiência espiritual você tem para Deus poder te revelar quem é você? Ou você vai continuar competindo com o papel dos outros no filme da sua própria vida? Imagina no filme da Marvel, o Homem-Aranha cismar que quer ser o super-homem. Ele fala, não, esse negócio de poder de ter é muito ruim, não, eu quero voar. Não dá. Mas tem gente que está assim na vida real. Tem um superpoder, mas se desvaloriza por causa do poder do outro. Inveja, cobiça, instintos primitivos que a gente não controla. O Espírito Santo não consegue se revelar para a gente, porque nosso instinto está mais alto do que a sensibilidade espiritual, e a gente fica sofrendo por causa da vida dos outros, pelo que os outros falam da gente, ou pelo que a gente acha que a gente é, mas o que Deus acha, a gente não está nem escutando. Você nasceu com um propósito, você nasceu com uma missão. Continua no seu trabalho, continua prosperando, mas você não é isso. Você faz isso. Você precisa descobrir hoje com Deus quem é você. O que você faz você já sabe. Porque quando você descobrir quem é você, você vai melhorar muito o seu comportamento. Eu fico pensando, meu Deus, como eu teria me comportado melhor no passado, de coisas que eu me arrependo, se eu soubesse o que eu seria, o que eu sou hoje? Eu não tinha noção. Porque existem pesos que eu carrego hoje que foram decisões minhas do passado, mas se eu tivesse visto o final, eu não teria cometido esses erros, mas eu não sabia. Então eu era guiado por instintos, como provavelmente você foi guiado muitas vezes pelos seus próprios instintos, e tomou decisões que hoje você se arrepende, falou coisas que você não queria falar, fez coisas que não queria fazer, e por aí vai. Mas chegou o momento, e é hoje, de que nós vamos começar a buscar de Deus a nossa verdadeira identidade. Primeiro, porque você só vai se realizar nisso. Você pode fazer uma coisa maravilhosa profissionalmente e não ser realizado. Porque o que te realiza não é o que você faz, é ser quem você é. Segundo, o que colocou Gideão na história não foi ele fazer o que estava fazendo, que era malhar o trigo. Foi viver quem ele era, ser um poderoso guerreiro. Mas é mais fácil malhar um trigo
Ou ser poderoso guerreiro e lutar em batalha? Malhar trigo. Então, geralmente, quando Deus revela quem você é, a vida fica um pouco mais difícil. Só que pelo menos agora você está no caminho certo. Porque quando Deus revela quem você é, você tem que deixar de fazer muita coisa que você gostava de fazer. Mas agora não é mais hora para isso. Quando Deus revela quem você é, você precisa tomar decisões muito mais assertivas. Antigamente você decidia, lá vão ter. Só que agora não é mais tempo de perder tempo. Não dá mais. Quando Deus revela quem você é, o que você faz impacta a vida dos outros. Não se trata mais só de você, não se trata mais só da sua conta bancária, não se trata só da sua reputação. Agora é pelos outros também. Gideão não lutou para livrá-lo, Gideão lutou para livrar uma nação inteira. Todo Israel foi livre pelas mãos de Gideão. E finalizo dizendo: para você se conhecer, você precisa de revelação divina. Para você conhecer teu marido, tua esposa, teus filhos, saber quem te cerca, você precisa de revelação divina. Já te provei na Bíblia. Mas tem outra coisa muito importante. As vitórias que vão mudar o jogo da tua história na terra, da tua peregrinação terrena, serão sobrenaturais. Então não adianta você ficar calculando certas coisas. Do tipo, será que o meu exército é suficiente para lutar contra o exército dos midianitas? Não precisa desse cálculo, porque toda vez que Deus te der uma vitória, você vai conseguir muitas vitórias pela força do teu braço, tudo bem. Mas quando Deus te der uma vitória, sempre você vai estar em desvantagem. Sempre. Então presta atenção, se você está passando por qualquer coisa que você está em desvantagem, você está no ponto preferido de Deus para Ele entrar e fazer. Está na Bíblia, está na hora de Deus entrar e fazer. A desvantagem é a denúncia que está chegando o tempo de Deus agir. Eu tenho pouco, eu não sou nada, eu sou o mais pobre, eu sou o menor na casa do meu pai, só tem 300 homens. Você pode dar a desculpa que for. Deus adora a desvantagem, porque Ele dá a vitória e todo mundo fica sabendo que foi Ele quem fez. E na tua vida vai ser assim, na tua casa vai ser assim. Confia teu caminho ao Senhor, espera nele, deixa tudo na mão dele, faz a tua parte bem feita, mas confia só nele e espera a virada do sobrenatural na tua vida e na tua família. Deus vai proteger tua casa, Deus vai proteger teu ministério, Deus vai proteger o teu chamado, Deus vai proteger o teu futuro. O que Ele escreveu no filme da tua vida vai acontecer. Deus vai guiar tuas decisões com sabedoria. Deus vai te dar saúde mental e física. Deus vai unir a tua família. Ele vai desfazer o laço do passarinheiro. Ele vai tirar as armadilhas invisíveis. E Ele vai te fazer chegar inteiro no final. Ele escreveu o teu futuro. Ele escreveu o papel desse filme. Você só precisa obedecer. E Ele vai cumprir. Deus vai cumprir na tua vida. Nós declaramos a autoridade do nome de Jesus. Que a nossa verdadeira identidade será revelada por esses dias. Senhor, nós queremos saber em Ti quem somos. Não o que fazemos, não o que falam da gente, mas revela quem nós somos para Ti. Diante dos Teus olhos, quem somos. Nos planos que Tu escreveste para a nossa vida, quem somos. Qual é o nosso papel? E nós damos a nossa palavra. Nós Te obedeceremos. Nós seguiremos aquilo que Tu escreveste para nós. Cumpre Teu querer e a Tua vontade em nós. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor. Que Deus prospere tua vida. Que Ele resplandeça o Seu rosto sobre ti e te dê paz. Você que está acompanhando pela internet, está recebendo essa palavra, comenta se você está recebendo essa palavra, encaminha para o máximo de pessoas. E presta atenção, essa semana, só para você não falar que não foi avisado, você saber que foi Deus, essa semana, Deus vai mandar uma surpresa para você. Para confirmar essa palavra, Ele vai começar a revelar um pouco de quem você é de verdade. Alguns testemunhos vão chegar, pessoas vão falar de como você foi usado. Você vai falar, eu?
E Deus vai começar a mostrar para você quem é você. Você nem sabia que estava sendo usado. Você nem sabia que estava sendo usada. Mas Deus vai começar a mandar testemunhos para já denunciar o teu futuro. Denunciar o que está chegando divinamente na tua vida. Que Deus te conceda segurança, saúde, paz e prosperidade em nome de Jesus. Deus te abençoe. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.